Hoje eu vou falar boa tarde, né? Boa tarde, meus amores. Eu só estou aqui porque acabou o replanejamento agora. Eu resolvi gravar um vídeo para vocês porque eu fiz algumas correções de algumas atividades e senti a necessidade de fazer a correção junto com vocês agora. Por quê? Porque se a criança não colocou certinho como deveria ser feito, é porque não entendeu. E se não entendeu, eu tenho que explicar de novo, ninguém pode ficar com dúvida, né? Era assim na sala de aula e vai ser assim agora. Quando vocês tiverem dúvidas, por gentileza, pede para a mãe de vocês, o responsável de vocês, colocar no chat, eu não entendi. Eu gravo uma outra aula e coloco para tirar dúvidas, tá bom? Que eu só vou saber se vocês entenderam ou não, se vocês passarem isso para mim. Então, para a gente não ficar um vídeo tão longo, vamos começar agora primeiro corrigindo o EMAI. E vamos para a página 22, que é a atividade de tabela. A atividade de tabela é uma atividade com colunas. E vocês fizeram atividade com duas colunas, que eram dos times de futebol do Rio de Janeiro. Aí tinha a primeira coluna com o time de futebol e a segunda coluna com o número de torcedores que votaram nesses times preferidos, tá? Eu não preciso ler o enunciado, nós vamos resolver a questão. O Botafogo, tá escrito, é o Botafogo, é o primeiro time aqui, né, da coluna. Aí depois vem o Flamengo, segundo. O terceiro é o Fluminense. O quarto é o Vasco da Gama. E o quinto são outros times. Então, vamos lá. O Botafogo, ele recebeu 97 pontos. O Flamengo recebeu 247 pontos. O Fluminense recebeu 133 pontos. O Vasco da Gama recebeu 108 pontos. E outros recebeu 102. A primeira pergunta, a letra A, falava o quê? Qual o time de futebol preferido dos torcedores desse bairro? Por que a gente teria que pensar primeiro? O time preferido é o time que tinha mais pontos. O número maior que vocês vissem na tabela. O número maior que tinha na tabela era o 247. E aí a gente vai olhar na segunda linha, o time que fez 247 é o Flamengo. O Flamengo fez 247 pontos, é o segundo time. Aí a perguntinha B era, quantos votos obteve o Fluminense? O Fluminense é o terceiro time. Primeiro veio o Botafogo, Flamengo, Fluminense. O Fluminense, ele recebeu 133 votos. Aí tá, letra C. Quais times tiveram mais do que 150 votos? Ou 150 pontos. Vamos lá. O Botafogo, ele fez 97 pontos. 97 é maior que 150? Não, porque 97 não chegou nem no 100 ainda. Então, não pode ser o Botafogo. Vamos lá. Flamengo. O Flamengo fez 247 pontos. 247 é maior que 150? É muito maior. Muito mesmo. Aí vem 150, 160, 170, 180, até chegar no 200. Então, o Flamengo é um time que fez mais que 150 pontos. Vamos lá. O terceiro time, Fluminense. Fluminense fez 133 pontos. 133 é maior que 150? Não. É um número que vem antes de 150. Então, não pode ser o Fluminense. Então, o Fluminense não foi esse time aí. O Vasco da Gama, ele fez 108 pontos. 108 pontos é maior que 150? Não. Porque 108 nem chegou ainda no 150. Então, não pode ser. Qual é o único time que fez mais de 150 pontos? O Flamengo. Vamos lá. Quais times fizeram menos que 100 pontos? Menos que 100.
Vamos lá? Botafogo, 97 pontos. É menos que 100? É menos que 100. Menos que 100. Porque é 97, 98, nem chegou no 100 ainda. Então, o Botafogo é um que fez menos que 100 pontos. O Flamengo fez menos que 100? Não. O Flamengo tá bem depois de 100. O Fluminense fez 133 pontos. 133 é menos que 100? Não é mais, que é 101, 102, aí vem 110, 120, 130. Então, não pode ser o Fluminense. O Vasco da Gama fez 108 pontos. 108 é menos que 100? Não. Por quê? 108 é vem 101, 101, 102, 103. Já passou de 100. Não pode ser o Vasco da Gama. Os outros times fizeram 102 pontos. 102 é maior que 100? É, porque passou 100, 101, 102. Então, o único que fez 100, menos que 100 pontos foi o Botafogo. É o primeiro time da coluna aqui, ó. É o primeiro time da coluna aqui, Botafogo. Vamos lá. Essa pesquisa foi feita com mais... Não foi a letra F. Vamos lá, vamos recapitular aí, que eu já estou um pouco cansada, né? Vamos lá, letra E. Quantos votos o Vasco da Gama obteve mais que o Botafogo? E aí? Como é que a gente vai fazer? Eu vou ter que fazer uma conta. O Vasco da Gama, ele fez 108 pontos. Vasco da Gama fez 108 pontos. E o Botafogo? 97 pontos. Eu vou fazer uma continha do quê? Uma continha de menos, uma continha de subtração. Aqui eu tenho uma dezena, aqui eu tenho uma centena, minto. Aqui eu tenho uma centena, vamos lá. Uma centena, uma dezena e uma unidade. Uma centena, uma dezena e uma unidade. Vamos fazer a conta então. 8 menos 7. Ou 7 para chegar no 8. Aí a gente faz a continha, vai dar 1. Que eu sei que isso ninguém tem dúvida. E agora? Dá para tirar 0 menos 9? Não, não dá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou lá bater na porta do vizinho. Vizinho, por favor, me empresta 1 aí que eu tô devendo. Aí o vizinho vai lá, ele tinha 1, ele empresta. E aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 10. 10 menos 9. Ou 9 para chegar no 10. 9 para chegar no 10 é 1. Então, quantos pontos o Vasco da Gama obteve mais que o Botafogo? 11 pontos. 11 pontos. Essa pesquisa foi feita com mais que 500 torcedores. Para eu saber disso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar. Eu vou pegar o 97 mais 247 mais o 133. Vou fazer essa soma aqui. 7, 14, 15, 16, 17. Subiu 1. 10, 14, 17. 3. Já somei 3 times aqui. Já somei Botafogo, Flamengo e Fluminense. Só aqui deu 177 votos. Agora eu vou somar com o Vasco da Gama. 108. Mais 108. 8 mais 7 dá 15. Sobe um 8. 4. Somando com o Vasco da Gama, deu aqui, ó. 488. Os outros times deu 102. 5 mais 2 são 7. 8, 5. Quantos votos teve? Dá para ver aqui? 587. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 torcedores? Sim, foram feitas com mais de 500 torcedores. Houve mais do que 1.000 torcedores? 1.000. 1, 2,
3. Teve mais do que 1.000 torcedores? Eu tive só 500. Eu não saí da centena para ir para o milhar. Não saí. Então, não houve. Não houve. Não houve. Então, a gente tem que analisar a tabela para fazer a atividade. Eu vou só corrigir essa, tá? Amanhã eu posto um outro vídeo corrigindo a outra tabela do livro de matemática, que foi essa tabela aqui que eu coloquei para vocês, né? Eu vou corrigir amanhã, senão o vídeo vai ficar muito longo, cansativo para vocês. Então, corrijam a atividade que vocês fizeram. Tenham uma ótima noite, descansem, tá? Eu continuo morrendo de saudade, tô planejando várias aulas para vocês, diferenciadas. O governo está disponibilizando vários sites com atividade de matemática, com atividade de línguas. Eu cadastrei todos vocês, tá? Num aplicativo de matemática em inglês, já cadastrei, mas eu vou gravar um vídeo falando disso e dando para todos os responsáveis o login e a senha, porque são atividades boas, porque são jogos, vocês vão aprender jogando. Não é obrigatório, mas quem puder para ajudar nas aulas de matemática vai ser muito importante, vai ser bom, né? Eu já cadastrei vocês todos hoje, e aí eu gravo um outro vídeo amanhã falando sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Uma ótima noite, descansem, fiquem com Deus.